Hoje eu vou começar pela resposta, tá? Da pergunta que está na cabeça de muitos de vocês aqui hoje. Mas eu vou dar um exemplo antes de trazer a resposta à pergunta, tá? Vocês vão entender, fiquem tranquilos. Se todos nós sofrêssemos um acidente e perdêssemos a memória, quem a gente seria amanhã? Imagina a gente esquecer quem a gente é, quantos anos a gente tem, se a gente é casado, se a gente é filho que mora com a mãe, que mora com o pai, quantos irmãos a gente tem, qual é o nosso familiar, qual é a nossa profissão, a gente esqueceu tudo. Tudo. Um monte de gente aqui eu acho que entraria em pânico. Mas é isso que a espiritualidade espera da gente quando ela fala pra gente parar de se julgar. Esquece quem é você. Esquece os teus erros. Naquela música do Expurgo, que ela é memorável. Depois eu mando pra vocês. O que tocou aqui? Foi, acho que é a terceira antes de terminar a segunda. Tem uma parte que ele fala assim, a gente precisa entender que os nossos erros do passado são só erros. Os nossos erros não nos definem. Se a gente recebesse um restart agora, talvez a gente se arriscasse muito mais a viver. Muito mais a viver aquilo que realmente o nosso coração pede. Porque a gente esquecer todos os compromissos que a gente fez baseado naquilo que a gente palpitou que o outro queria. Eu comecei esse ritual falando sobre hipóteses com vocês. A gente supor que o outro quer que eu esteja perto, que o outro quer que eu resolva o problema, que o outro quer isso, que o outro quer, que o outro quer, que o outro quer. A gente cria blocos de verdade dentro da gente e compromissos que às vezes o outro nem sabe. E cada compromisso que a gente firma, dependendo se esse compromisso ele não for do coração, ou seja, ele não for da alma, é um peso. Eu não estou dizendo que não é para ninguém se comprometer com nada, porque a vida pede compromisso. A própria religião pede compromisso, o trabalho pede compromisso, as amizades pedem compromisso, as relações pedem compromisso. Mas a gente precisaria pensar muito melhor antes de adentrar nesses compromissos. Porque dentro deles vem vários outros compromissinhos, né? Que a gente não sabe se está ligado ao dia da pessoa, se está ligado à vida dela, mas a gente supõe várias coisas. Por exemplo, um dia pode ser que minha mãe estivesse carente. E ela falou, filha, não sai não, fica aqui comigo. Eu supus pro resto da minha vida que a minha mãe queria que eu estivesse perto dela. E quando eu casar? E se eu receber uma chamada para trabalhar no exterior, que vai mudar a minha vida? Por um dia, uma situação que eu supus que aquela era a verdade da minha mãe. E eu tô dando exemplo de mãe que é pra pegar na ferida, tá? Porque todo mundo tem. Todo mundo tem. E eu vou viver uma vida de prisão por conta de uma suposição. E eu sei que hoje a gente trabalhou muito as nossas emoções. A gente trabalhou muito a raiva. A gente trabalhou muito a culpa. A gente trabalhou muito as mágoas. A esquerda, ela traz pra gente essas prisões emocionais que é pra gente se libertar e ser livre. Mas aí a gente fica se perguntando, como que eu vou me livrar disso? Sendo que a outra pessoa precisa. 99% das vezes você nem perguntou. Você supôs. E nessa suposição você se amarrou. Não tem amarração só como feitiço. Todo compromisso que a gente firma, a gente se amarra. Às vezes com laço, às vezes com nó cego, às vezes passa até um cadeadinho. Vai depender do teu grau de comprometimento. Então, quando a espiritualidade fala, se perdoa, revisita os teus compromissos, revisa a tua vida. Vê se aquilo que você está vivendo está de acordo com o que o teu coração está pedindo. E eu não estou colocando que todo mundo tem que ser rico, todo mundo tem que ser maravilhoso, todo mundo tem que ser jovem, todo mundo... Porque isso daí é padronizar e ninguém é igual a ninguém. E são essas diferenças nas relações que nos enriquecem.
Porque eu me relaciono com pessoas que são diferentes de mim e me complementam naquilo que eu não tenho. Simples assim. Porém, viver de suposição é viver de amarração. Eu me amarro porque eu supus que a outra pessoa me queria perto, ou que a outra pessoa me queria longe, ou que a outra pessoa não me queria, ou que a outra pessoa não gostava de mim, ou que a outra pessoa gostava demais de mim. E aí, de suposição em suposição, quantas amarras a gente não tem para se libertar? Pra gente realmente viver a vida que a gente quer viver. Tem gente que tem um sonho de viver uma vida mais simples. Quero viver da minha arte, vou enfiar a arte embaixo do braço, vou morar na praia vendendo miçanga. Mas eu não posso, porque eu tenho que ser advogada, porque era o sonho do meu avô. Às vezes ele nem falou isso pra você. Ou talvez ele até falou, mas você concordou. Porque o sonho era dele. A gente não pode viver a nossa vida vivendo os sonhos dos outros. Vivendo a suposição que a gente tem sobre a verdade dos outros. Porque essa não é a nossa verdade. Então, quando a espiritualidade fala desamarra, desapega, perdoa, revisa, é porque a gente pode, sim, porque só a gente tem a chave desses cadeados. É só a gente que escolhe viver essa emoção ou não. É só a gente que escolhe se amarrar ou não. Tá, vou trazer teu exemplo, tá? Não vou contar dos segredos, pode ficar tranquila. Mentira, nem sei o segredo dela, que ela é tão fechadinha. Ela falou, madrinha, eu tô sentindo uma raiva. Eu falei, tá uma energia de raiva mesmo no trabalho. E aí eu falei pra ela, a raiva é igual fome, dá e passa. A nossa avó não fala isso? Fome, dá e passa. E paixão, dá e vai passar. Tem uma grande sabedoria por detrás disso. Porque quando a gente entende que nós não somos a nossa emoção, ela vai passar. E se ela não passar, é responsabilidade minha colocar aquilo pra fora de uma forma consciente, da melhor forma possível. Eu sempre dou um exemplo aqui, que eu falo que na força da raiva eu lavo um banheiro, limpo uma casa, que fica perfeita. Mas isso é uma escolha consciente do que fazer com aquele sentimento. Porque se eu acreditar na raiva e virar a raiva, meu Deus do céu, coitado do meu marido, coitado da minha filha, coitado de quem trabalha comigo, coitado dos meus pacientes, já pensou? Eu vim trabalhar raivosa? Gente, sou terapeuta, pra quem não sabe. Aí a pessoa vem aqui desabafar, porque o meu trabalho é ouvir problema. É isso. Resumidamente, é ouvir problema. Aí a pessoa vem, eu descarrego os meus em cima dela. Aconteceu isso com você? Você não sabe comigo. Mas por que aconteceu isso, isso, aquilo? Não. O que eu tô vivendo? Entendem? Então, raiva dá e passa, mágoa dá e passa. É a gente que tem que deixar passar. E essa responsabilidade é nossa. A gente veio para esse mundo para experienciar luz e sombra. Eu tô falando isso aqui já há muitos rituais. Então, a sombra, nem sempre ela é fofinha. Tem um monte de coisa escondida lá. Ela, quando representa o feminino, ela representa a nossa força primordial. É da onde saem as minhas raízes, a minha força, a minha potência para crescer. Mas lá eu também escondo um monte de coisa que eu não quero perceber em mim. E aí viver me escondendo de mim é viver uma vida inconsciente. Porque a gente esconde dentro do inconsciente. E o inconsciente se torna consciente nas ações diárias. No tal ato falho que Freud tanto falava. Quando a gente vê, a gente falou uma coisa e fala, nossa, nem sei por que eu falei isso. Acho que não era eu, era o encosto. Não era não, meu amor, era você mesmo. Colocando pra fora uma sombra. Porque graças aos processos de catarse, que a ayahuasca mostra muito bem, né? A gente vomita, a gente chora. Graças a esses processos de catarse, a gente consegue colocar tudo isso pra fora. Porque quando a gente era criança, a gente aprendeu que tinha que ser educado. Só que a gente aprendeu que tinha que ser educado sendo castrado. Porque o ser educado passava do limite da educação do outro. Não interessa se o outro é educado comigo, eu tenho que ser educado. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que ser mal educado com os outros. Eu estou dizendo que a gente precisa aprender a pôr limites. Porque se alguém é mal educado com você, você vai dar a outra face. Não era isso que Jesus queria dizer.
quando ele falava da outra face. Era outra coisa muito mais profunda que eu explico no outro dia. Mas não era bem sobre isso que ele estava dizendo. E aí nesse aprendizado religioso, a gente acabou entendendo que para ser bonzinho a gente tinha que apanhar. E ainda perdoar, e ainda amar, e ainda manter o cão perto. Manter, né, o obsessor em vida do seu lado ainda, porque eu sou boazinha. Porque eu sou uma pessoa boa, eu perdoo as pessoas. Perdoar não quer dizer conviver. Perdoar quer dizer, meu filho, vai com Deus, Ele que vai dar conta do seu retorno. Eu não tenho nada a ver com isso. A partir de agora eu corto todos os laços que a gente tem, principalmente os ruins. Aquele que me faz querer ver a sua derrota porque você me feriu. Isso é perdoar. Então o perdão não é pro outro, é pra gente. É pra gente se libertar do estorvo. E da mágoa, e da raiva, e de querer ver o fim do outro porque o outro me feriu. E às vezes ele só cutucou uma ferida que já era de outra pessoa. De outra situação, de outra relação. E aí eu fico acumulando raiva, rancor, ódio, mágoa. E gente, ninguém acende com raiva, rancor e mágoa. Ninguém. Ninguém. Então, para aqueles que eu estava falando no começo, que tinham chamado de abrir uma casa, meu amor, vocês vão trabalhar muita raiva, muita mágoa, muita injustiça, né, Jana? Mas é muita, muita. Por quê? Porque são seus, são as suas dores, são as suas mágoas. E o universo vai te puxar para cima o tempo inteiro. Mas a energia negativa vai puxar a gente para baixo o tempo inteiro. A gente tem que escolher qual força que eu vou dar valor. Porque a gente sempre vai ter razão quando a gente tiver raiva. A gente sempre vai ter razão quando a gente quiser se vingar de alguém. Pô, o cara veio aqui e deu na minha cara. Você não acha que eu tenho razão? Tem toda a razão, vai lá e dá na cara dele. Mas você quer ter razão ou você quer crescer? Todo mundo tem motivo para errar, para não fazer, para desistir, para acumular raiva, mágoa, ódio, rancor do outro. Esses motivos são todos válidos, gente, é isso que eu tô querendo dizer. Mas a gente se esconde atrás deles para justificar aquilo de negativo que a gente está sentindo. Não, mas ele merece mesmo, eu concordo com vocês. Para qualquer coisa que vocês falarem para mim, eu vou dizer, concordo, realmente, você tem razão. Mas uma escolha sobre o que você vai sentir, como você vai agir, tá na sua mão. Só na sua. Porque você pode simplesmente se afastar do obsessor vivo, falar, querido, ó, aqui não mais, limites, até aqui, ó, você pode chegar a 10 quilômetros de mim, é o máximo possível, eu te perdoo porque eu te entrego na mão de Deus mesmo, porque só Ele vai saber lidar com você, porque eu não quero lidar com isso, mas é entregar de coração, entregar e descansar na paz do Senhor. É assim que a gente confia na espiritualidade, é assim que a gente cresce. Eu estava imaginando no meio do ritual, falei, gente do céu, o ser humano ainda é tão negativo, né? Nessa realidade que a gente vive, a gente ainda é tão negativo, que se a gente não tivesse uma espiritualidade tão potente, com a capacidade de transmutar a energia, a gente já tinha acabado com vários universos. Porque a gente está acabando com a Terra. A gente está acabando. Daqui a pouco não tem mais árvore, daqui a pouco não tem mais terra, a gente não tem mais pulmão, acabou. Acabou o ser humano. A terra continua. Porque ela se regenera. E a gente não percebe como a gente é solo fértil. A gente é solo fértil. Para tudo. Quer ver como vocês percebem para o negativo? Se alguém vem e bate num velhinho na sua frente. Raiva. O que você faz com essa raiva? Faz ela crescer em 2 minutos. O quê? Eu vou dar na cara daquele cara. Eu vou chamar a polícia, eu vou chamar uns amigos. Não sei o que eu vou fazer, eu vou acabar com a cara dele. Eu não tô dizendo que ele tá certo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não tô aqui defendendo o agressor. Muito pelo contrário, mas eu tô trazendo exemplos do dia a dia. Só que se vem uma semente boa, a gente não acredita. Se vem alguém falando, olha como você é capaz, você fala, não. É que você tá
viajando, é que você gosta de mim. Está iludido. Quando você vê minha verdade, eu sou muito pior do que você imagina. E é mesmo. Todo mundo é muito pior do que o que a gente mostra. Todo mundo. Porque os nossos pensamentos não têm limite. Não tem limite de maldade. A gente escolhe não fazer. Num trabalho que a gente fez para Xangô, e eu sempre dou esse exemplo aqui porque aquilo foi marcante para mim. Ele falou: filha, quando alguém falar que você é péssima, você é. Quando alguém falar que você é boa, você é também. Porque cada um vai te enxergar com a lente que lhe pertence. Você é tudo. Você é péssima e você é maravilhosa. Você é ignorante e você é muito esperta. Porque nós somos tudo isso. Só que a gente tem mania de achar que a gente é uma soma das nossas experiências unidas com os nossos sentimentos. É como se a gente vivesse tropeçando nas coisas e alguém falasse: nossa, como você é estabanada. Aí você fala: sou estabanada. Aí você passa 10 anos: sou estabanada, sou estabanada, sou estabanada. Aí você vai no médico, o médico fala: nossa, olha, você tem labirintite. Então eu não sou estabanada? A gente precisou ouvir do médico. A gente precisou ouvir de outra pessoa. Que eu talvez não seja tão estabanada assim, que eu estou estabanada. E sempre tem um porquê. Só que ficar caçando esse porquê muitas vezes é perda de tempo também. Porque ao invés de assumir o estabanado, a gente pode falar: de vez em quando eu tropeço. Como qualquer ser humano. Então, se teve ensinamento hoje, nesse trabalho, para mim e aqui, dentro do meu canal de fala, eu compartilho com vocês, é que a gente precisa começar a se perceber melhor e parar de se definir por aquilo que a gente sente e pensa. Porque sentimento e pensamento vai passar pela gente 100% do nosso tempo de existência. Dormindo, acordado, respirando. Nessa existência, os sentimentos e pensamentos passam. Não se defina pelos ruins. E não desacredite dos bons. Porque nós vivemos luz e sombra. Não é só sombra. Também não é só luz. Esse é o campo da realidade. E se responsabilizar pelos atos é começar a perceber como que anda a tua vibração. Porque a gente não vive a vida que a gente sonha porque a gente não se permite. Simples assim. Porque a gente está cheio de amarra. Porque a gente está cheio de suposição. Porque a gente está cheio de prisão. Exatamente por conta dessas suposições. Eu falei que o trabalho hoje ia ser profundo e que Exu e Pombagira não ia falar só do material, né? Eu cantei essa bola. Eu espero de coração que esse aprendizado entre no coração de vocês. Se vale a pena, tá, gente? Porque senão abstrai e tá tudo certo. Faz de conta que nem ouviu. Mas se isso servir pra você, ser melhor pra você, use. Use e abuse da tua consciência. Porque ela sim é divina. E ela tá aqui pra te mostrar o quão divina você é também. Fechou, galera? Fechou. Gratidão pela presença de vocês. Que a gente saia daqui muito melhor do que entrou. Arro! Arro!